Bom, pessoal, então aos que estão assistindo online, aos que estão assistindo pelo YouTube, bem-vindos a essa conversa que nós vamos ter sobre o encontro marcado. É, gente, contextualizando então, o Fernando Sabino, ele é de Belo Horizonte, né, minha terra, então acho que só esse fato já chamou minha atenção lá no início. Teve um momento que eu estava eu tava no Uber lendo o livro, e aí ele falou assim, ele ia descendo a Rua da Bahia, e eu estava na Rua da Bahia, e eu comecei a chorar. Então, assim, foi muito marcante para mim ler o livro falando que ele estava na Rua da Bahia, na Rua da Bahia. Isso foi acho que foi a minha segunda experiência lendo o livro. Eu eu tô na minha quinta releitura, né? É, a primeira vez que eu li esse livro foi em 2017. Tá, eu vou contar um negócio legal para vocês que eu acho que é bom da gente destacar. Eu tenho um amigo muito querido que chama Alenilson, Alenilson Ferreira. Alguns de vocês devem seguir ele no Instagram. Não sei se alguém aqui segue ele, se seguir, manda no chat aí. Mas o Allen, ele foi um dos ADMs ali daquela página CS Lewis BR, quando fazia mais sucesso lá em 2018, né? Era uma página que todo mundo seguia, né? Então vocês devem se lembrar bem. O Allen, ele estava por trás ali, aí eu mandava para ele os vídeos do canal que eu tinha na época, que era o Galeria, tem até hoje no YouTube, se vocês quiserem assistir os vídeos. É, Tipo, eu tinha acabado de me converter na época, eu ficava mandando os vídeos para ele, falando, mano, confere o vídeo aí, compartilha no CSLBR. E ele compartilhava. E aí a gente começou a trocar ideia. E um dia eu cheguei para ele e mandei, acho que uma das mensagens mais mais felizes de toda a minha vida. Eu cheguei para ele e perguntei, mano, me recomenda 10 livros de ficção que você gosta. Desses 10 livros, 5 se tornaram meus favoritos. Então eu sou muito grato por isso. Os 5 livros estão bem aqui na minha frente. Eu não tinha separado eles para falar, mas eu vou recomendar para vocês porque sim. Espera aí, deixa eu pegar. Tá faltando. Cadê o outro? Mano, tava na minha frente agora, hein? O outro é. Tá aqui, achei. Graças a Deus. Pessoal, então, eu não lembro exatamente quais eram os 10 livros que ele falou, mas 5 dos que ele falou se tornaram meus favoritos. Eu vou mostrar para vocês agora. Na verdade, são 6. 6? Não, não são 6. Não são 6. São 5. Um eu tava achando que foi ele que indicou, mas não foi. Vamos lá. O primeiro livro que ele indicou foi esse daqui, O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro. Alguém aqui já leu esse livro? Manda uma mãozinha aí se alguém já leu esse livro. É... Gente, esse livro daqui ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, se não me engano, em 2017. Exatamente. Muito bom. Inclusive, se a gente manter esse grupo de leitura, eu gostaria que esse fosse o próximo livro a ser lido. Mas eu vou deixar vocês escolherem a próxima leitura, tá bom? Mas esse daqui é um dos melhores livros que eu li na minha vida. Ele é uma alegoria da morte. Ele vai tratar de um casal de idosos, né, que vive em uma terra que é assolada por uma neblina que traz esquecimento. Eles não se lembram de nada. Eles não se lembram de nada. Eles só sabem que estão casados porque eles acordam dia após dia, um do lado do outro, com uma aliança no dedo, né? Então, eles só se lembram disso. Eles só sabem disso. Eu moro nessa casa e eu sou casado com essa mulher. Só isso que eles sabem, não sabem de mais nada. Um dia, a mulher acorda e fala, nós temos um filho e ele está perdido por aí. Vamos procurar ele. Só que, gente, a mulher não sabe disso. Ela não faz a menor ideia se ela tem um filho de verdade ou não. Mas eles vão desbravando a Inglaterra da Idade Média, procurando por esse filho perdido que eles nem sabem se existe. É uma das histórias mais envolventes que eu já li. A trama pode ser um pouco arrastada na metade do livro,
Mas, gente, que coisa bonita, sério. Eu chorei copiosamente no final, então eu recomendo muito que vocês leiam, mas esperem para ler, porque pode ser a nossa próxima leitura, beleza? O segundo livro que ele me recomendou foi O Olhar e os Livros do Campo. Esse daqui alguém já deve ter lido. O Olhar e os Livros do Campo, do Érico Veríssimo. Gente, essa é a história de Eugênio. Eugênio, se não me engano, agora estou na dúvida se é Eugênio ou se é Eustáquio. Nárnia me confundiu. Eugênio, esse mesmo. Eustáquio é o de Nárnia. Mas Eugênio é um, é um cara que amou uma menina no ensino médio e não se casou com ela. Não se casou com ela. Casou com uma outra mulher que era mais rica, que daria um estilo de vida melhor para ele. Só que o antigo amor dele está morrendo, e é assim que começa o livro. Ele descobre que ela tem poucos minutos de vida, e ele está correndo de carro para chegar no hospital e ver ela. É sobre isso a primeira parte do livro. Eu lembro que eu chorava ao longo do livro inteiro, inteiro. É muito, muito bonito. Muito bonito. Esse acho que a gente não vai ler em leitura conjunta, tá? Mas eu recomendo muito que vocês façam. Eu recomendo muito que vocês façam isso. Leiam esse livro. Olhar os Livros do Campo, do Érico Veríssimo. Outro livro que eu não paro de citar ele no meu Instagram é O Silêncio, do Shusaku Endo. Né? Eu estou me referindo aqui às minhas 5 ficções preferidas, tá bom? Não são qualquer livro que eu peguei aqui que o Alenilson me recomendou. São os meus 5 favoritos, beleza? Meus 5 favoritos. E O Silêncio trata de 2 padres que vão até o Japão para procurar o mestre deles que havia supostamente apostatado da fé, né? Eles vão lá e conhecem o horror do martírio, né? Acho que é um dos melhores livros sobre graça que eu já li. O livro é cristão, vale muito a pena ler. Está muito longe daquela. A gente está muito acostumado com uma ficção cristã muito espelhada ali em Nárnia e Senhor dos Anéis, né? Então é um alento encontrar um livro como esse, né? Eu me refiro mais em relação aos filmes também, né? A gente está muito acostumado a ver filmes aí como Deus Não Está Morto, ou vocês sabem muito bem de quais eu me refiro, né? Então, quando a gente encontra um filme como Silêncio, do Scorsese, que é um diretor católico, né, cristão, a gente fica muito aliviado. E tem outro diretor cristão também que eu não posso deixar de recomendar. Aqui não é um livro, mas é um filme que é homônimo daquele que está entre nós, o Andrei Tarkovsky. Se vocês não conhecem, procurem os filmes do Andrei Tarkovsky. Gente, o Tarkovsky faz uns filmes que são os tratados de filosofia. E um dos melhores filmes que eu já vi é Stalker, da década de 80, do Tarkovsky. Tem no YouTube, de graça, com legenda em inglês. Vale muito a pena ver. Outro que eu li e que foi extremamente marcante, vocês já devem ter lido, Até que Temos Rostos, do C.S. Lewis. Gente, esse é o livro mais maduro do C.S. Lewis. O livro mais maduro de todos. C.S. Lewis passou a vida inteira dele escrevendo esse livro, basicamente. É uma releitura do mito de Psique e Cupido. E eu acho que esse livro me marcou profundamente lá atrás. Sabe quando que eu vi esse livro pela primeira vez? Eu estava lá no Palavra da Vida. Vocês conhecem Palavra da Vida? Aquele ministério? Eu estava no acampamento do Palavra da Vida e eu estava andando lá e tinha um pastor assim que estava pregando lá. Eu não sabia o nome dele na época, não. Ele estava lá lendo um livro verde, assim. Eu fiquei, gente, que livro bonito. Eu queria muito saber que livro que era esse. Depois eu fui descobrir que era Até que Temos Rostos, né? Mas eu não sabia quem era o pastor, né? 3 anos mais tarde, eu fui descobrir que não era ninguém mais, ninguém menos que Emílio Garofalo, na minha frente. Eu não conhecia ele. Então, assim, foi uma experiência perdida ali, de trocar uma ideia com ele. Mas foi a partir dele que eu fiquei conhecendo esse livro e depois o Alenilson me recomendou também.
E, gente, não, é desse livro que vem aquela frase: a coisa mais bela em toda a minha vida, ou melhor, a coisa mais doce em toda a minha vida tem sido o alento de encontrar de onde toda beleza veio, né? Então, é um livro sobre encontrar-se com essa beleza suprema, né? Outro que eu terminei chorando. E o principal de todos, o primeiro lugar da lista, vai para o Encontro Marcado. E é sobre o que a gente vai falar hoje, tá bom? Gente, o Encontro Marcado. O Encontro Marcado. O encontro malogrado entre a vida e Marciano. Quem aí já está com o livro em mãos? Mostra aí na câmera. O do André não está aparecendo. Ah, gente, que maravilha, velho. Que legal, ver todo mundo com esse livro nas mãos. Gente, que felicidade. Bom, quando eu li esse livro pela primeira vez, eu estava lá em 2017. Em 2000, não, eu não sei se foi 2017. Foi 2017, foi 2017. Nossa, isso mesmo. Isso mesmo. Eu estava em 2017, eu li esse livro, recomendação do Allen, me marcou profundamente. Encontrei coisas ali que eu vou comentar ainda mais sobre essas coisas, mas eu acho que o que me marcou em primeiro lugar, né, de cara, foi a paixão dos personagens pela literatura. Você vai encontrar uma expressão linda nesse livro durante a leitura, que é assim, ó: encharcados de literatura pelas ruas da cidade. Né? Eles iam pelas ruas da cidade recitando os grandes poetas e os grandes escritores franceses que apaixonaram eles na juventude. Né? Então eles vão citando Flaubert, eles vão citando o próprio Drummond, né? Inclusive, eles sobem no viaduto do Santa Teresa. Não sei se alguém já vem em BH, mas é um dos pontos turísticos aqui de BH. Eles subiam com os amigos, né, no viaduto de Santa Teresa e ficavam olhando para a cidade. Por quê? Porque Carlos Drummond de Andrade fazia isso. Ele subia no viaduto na ponte altíssima e ficava lá em cima escrevendo poemas sobre Belo Horizonte, né? Então, eram um bando de jovens tarados por literatura e eles faziam de tudo para copiar suas inspirações, né? Então, eles eram apaixonados por Madame Bovary, né? Eles eram apaixonados por... Quer ver? Alguns outros aqui que precisam ser citados. Gide, Kierkegaard, Nelson Rodrigues, né? Rimbaud, o Garcia Lorca, Tolstói. Aí tem também referências de outras formas de arte que não são a literatura propriamente dita, né? Eles eram apaixonados por Duke Ellington, o grande pai do jazz, né? Que inspirou a música Sir Duke, do Stevie Wonder. Ou então, por exemplo, eles gostam muito do Cidadão Kane, né? O filme do Orson Welles. Se alguém nunca viu, vale muito a pena ver, porque tem muito a ver com esse livro, né? Cidadão Kane. Alguém aí já leu, já assistiu o Cidadão Kane? Se não me engano, tem na Netflix. Quem já assistiu? Manda no chat aí. É um filme da década... Aí, ó, top. É um filme da década de 40, é em preto e branco. Mas, basicamente, a história conta desse Foster Kane, né, que foi um grande magnata que morreu, e no leito da morte dele, né, segurando um globo de neve, ele fala Rosebud, Rosebud, pétala de rosa, né? E aí um jornalista começa a fazer um documentário sobre a vida dele, e ele fala assim: o que a gente não pode deixar de conter nesse documentário? Ele vai explorando algumas pessoas e tudo muito raso, né? Tudo muito, todo mundo já sabe. E aí ele pergunta para a empregada dele: qual foi a última coisa que ele disse antes de morrer? E ele fala Rosebud. Ela fala Rosebud. Então ele vai atrás do significado de Rosebud. O que significa Rosebud? Muita gente tem uma interpretação erótica para esse termo, né? Muita gente acha que Rosebud significa esse lugar de origem, essa casa, né? Esse lugar aonde nós pertencemos, né? Eu gosto muito dessa interpretação, mas é um filme maravilhoso que vale muito a pena você assistir, tá bom? Mas enfim, vamos falar do que interessa. Enquanto marcado. Em 2018, eu estava no terceiro ano do ensino médio,
E minha professora de literatura, Virgínia, nunca esqueci a minha professora de literatura do ensino médio, Virgínia. Ela perguntou para a gente qual era o nosso livro favorito e eu falei O Encontro Marcado, que eu tinha lido uma vez só na época. E ela chegou para mim e falou, é mesmo? No final da aula ela me abordou e falou, é mesmo? Eu leio esse livro todo ano. E quando ela falou isso para mim, meu olho brilhou. Eu fiquei, meu Deus, então eu vou ler esse livro todo ano também. E eu me desafiei. E desde então eu tenho cumprido com a meta, né? Estamos aí em 2022, estou lendo pela quinta vez. Então, é, essa tem sido a minha jornada aí com esse livro. Foi por causa dessa minha professora, a culpada é ela, né? Então, se alguém quiser culpar alguém, culpe ela, porque ela me prendeu, né? Ela me prendeu nesse livro. E desde então, é isso. Olha, o Pedro colocou a lista. O Gigante Enterrado, Olhar os Livros do Campo, Silêncio, Até que Temos Rosto e o que nós vamos ler agora, O Encontro Marcado. Gente, o que é o encontro marcado? O que é o encontro marcado? Eu não vou dar spoilers nessa reunião, tá bom? Nessa reunião, eu tenho fama de dar spoiler, né? Quem me conhece sabe que eu dou spoiler de tudo. Eu falo, não, não tem problema não. Aí alguém me dá um spoiler, eu fico bolado. Então, tipo assim, eu sou hipócrita. Mas eu não vou dar spoiler dessa vez. Eu vou só comentar sobre alguns pontos da leitura que, tipo assim, não são cruciais. São cruciais para a narrativa, mas não são surpresas, né? São elementos da narrativa que não tem problema a gente conversar sobre eles agora. E na próxima reunião, a gente vai fazer uma próxima reunião quando a gente acabar a leitura, tá? Eu não vou ficar fazendo um clube de leitura chato que a gente reúne toda semana para conversar, não. Vai ser só a primeira e a última reunião, beleza? É, então, gente, o encontro marcado já nos chama atenção por causa disso. Que encontro que é esse? Com quem é o encontro? Esse livro foi estreia do Fernando Sabino no Romance? Não foi. Inclusive, gente, já que a Andressa tocou nesse ponto, eu queria mostrar para vocês algumas outras obras de Fernando Sabino que vale a pena conhecer. O primeiro livro de Fernando Sabino, mas não foi o primeiro a ser publicado, mas foi o primeiro romance que ele escreveu, se não me engano, foi Os Movimentos Simulados, né? Naquele tempo, o amor corria solto. Ele escreveu esse livro com 22 anos, e depois, quando já estava velho, ele encontrou numa gaveta as páginas amareladas desse romance e falou: Meu Deus, será que eu devo publicar? E ele pergunta para três grandes amigos. E esses três grandes amigos vocês vão acabar conhecendo muito bem, né, hoje e nas próximas leituras que a gente fizer. Esses três amigos, quem sabe quem são? Os três melhores amigos de Fernando Sabino. Quem sabe? Alguém chuta? Vi, você sabe. Ó, não é Clarice. Clarice era uma grande amiga dele, mas ó, a Karina já acertou um. Hélio Pellegrino. Quem são os outros? Otto Lara Rezende. Tá me E ouvindo? tô te ouvindo. Quem é o outro? Fala o outro, Vi. Fala o Mendes Campos. Aí. Tá travando aqui, aí eu tenho. Não, tudo bem. Gente, para quem não sabe, eu comecei a namorar a Vi por causa de Paulo Mendes Campos. Ele é o culpado. Mas, enfim, a gente estava conversando sobre Paulo Mendes Campos. E olha só que legal, gente. Esses eram os três melhores amigos de Fernando Sabino, né? Hélio Pellegrino, Otto Lara Rezende e Paulo Mendes Campos. Então ele pergunta na roda, né? Eles estavam no segundo uísque, e aí ele pergunta para os amigos se ele deve publicar o livro. Você, Otto, não acha que devo publicar o livro tal como está, sem modificar nada? Otto Lara Rezende concordou, mas discordando como era de seu feitio. Você tem razão. Só acho que talvez seja o caso de fazer no texto uma cuidadosa revisão. E você, Hélio? Hélio Pellegrino não perdeu o tempo em reagir, lá dos espaços etéreos, naquele jeito todo seu. Cuidadosa revisão, coisa nenhuma. O livro não é seu, Fernando, e sim de um rapaz de 22 anos que você foi e não é mais. Acho que tem que publicar tal e qual, sem tirar nem pôr. Paulo Mendes Campos continuava calado, tomando seu whiskyzinho, mas, interpelado pelo seu autor, amigo, acabou confessando para si mesmo: Não digo nada, estou arrasado, na maior inveja. Quem me dera ter uma obra minha escrita pelo jovem de 22 anos que eu fui e nunca mais serei. Então, essa é a estreia do romance de Fernando Sabino, Os Movimentos Simulados. Inclusive, eu comprei esse livro justamente porque ele é um dos nomes de um dos capítulos do Encontro Marcado. E eu fiquei curioso para ler ele. Estou no início dele ainda, não terminei. Outro livro, aqui é um livro de contos dele, né?
Esse daqui eu encontrei num sebo, gente. Eu encontrei num sebo, olha o tanto de conto que tem. Eu estava lá no Mercado Novo, aqui em Belo Horizonte, e encontrei julgado, assim, baratinho. Eu falei, meu Deus, Fernando Sabino, eu tenho que comprar. E eu comprei O Gato Sou Eu. É um livro de crônicas, né? Contos do Fernando Sabino. Curtinho, curtinho, muito bom. Um outro livro de contos, o mais famoso dele, O Homem Nu. Alguém já deve ter lido isso aqui na faculdade, pelo menos o conto do Homem Nu, que é o cara que fica preso fora do quarto, pelado, e só tem um saco de pão para se tampar da sua nudez, né? Então, é um conto aí do Fernando Sabino, bem legal. Tem também O Menino no Espelho, que até virou filme. Inclusive, eu conheci o ator desse filme. Tipo assim, ele é amigo, ele era colega da minha prima, ele tava, tipo, eu tinha 12 anos, e aí ele tava na festa. O menino tava na festa, e ele era mais novo que eu. Eu fiquei assim, você é ator? Porque eu sempre quis fazer cinema, né? E ele falou assim, sou ator, tô fazendo o filme Menino no Espelho. Na época eu não conhecia o Menino no Espelho, não sabia que seria o grande filme, né, baseado no livro do Fernando Sabino. E ele falou, aí eu falei, então atua aí pra eu ver se você é ator de verdade. Aí ele saiu correndo assim, em volta de tudo. Cadê? Cadê? Eu lembro exatamente dessa cena. Onde foi parar? Ele falou exatamente isso. E ali eu fiquei tipo, gente, o cara é ator mesmo. E surgiu o filme O Menino no Espelho, baseado na história de Fernando Sabino. É o livro mais infantil dele, vamos dizer assim, né? Aí tem outro que eu considero a segunda obra-prima do Fernando Sabino, que é O Grande Mentecapto. Acredito que deve ter alguém aqui que já leu esse livro. Esse livro vai falar de Viramundo, né? O relato das aventuras e desventuras de Viramundo e suas inenarráveis peregrinações. É um maluco. A história é sobre um louco, né? E ele vai descrevendo a história dele. Gente, inclusive, se alguém se interessar por histórias de loucos, recomendo outro livro de outro autor, mas também brasileiro, que é o Campos de Carvalho, A Lua Vem da Ásia. Isso daqui é um diário de um insano, né? E olha como é que chama os capítulos. Vou ler para você o nome dos capítulos. Capítulo 1º. Depois, capítulo 18º. Depois, capítulo 12. Depois, sem capítulo. Depois, capítulo sem sexo. Depois, capítulo 99. E por assim vai, e assim vai. Então, A Lua Vem da Ásia é outro livro aí que eu acho sensacional. Eu ainda não acabei, estou lendo ele, mas é a história de um louco. Então, eu me lembrei dele ao ler O Grande Mentecapto, que é a história do Viramundo. Nós temos também o De Cabeça para Baixo, que são os diários de viagem do Fernando Sabino. E nesse livro eu comprei ele justamente porque ele comenta sobre a escrita do Encontro Marcado. Tem outros, tem A Faca de Dois Gumes, né? O Gume da Faca ou A Faca de Dois Gumes, não lembro o nome. Mas, enfim, tem outros livros dele, mas estou mostrando os que eu tenho aqui. E, é claro, não podia deixar de citar a queridíssima. Todo mundo aqui conhece esse olhar. Todo mundo sabe de quem eu estou mostrando aqui, não é mesmo? A própria Clarice Lispector. Ela foi uma grande amiga de Fernando Sabino. Inclusive, eles têm um livro só das cartas dos dois, que chama Cartas Perto do Coração. Olha que título bonito, né? E são as cartas que eles trocavam, né? Aqui tem todas as cartas da Clarice, mas porque não tem mais, não compra mais, não acha mais para vender o Cartas Perto do Coração. A Andressa falou, minhas cartas prediletas são as que eles falam sobre Grande Sertão Veredas. Que legal. Eu ainda não li as cartas dele, eu quero muito ler. Mas, enfim. É muito legal, porque a Clarice comenta o Encontro Marcado, né? A Clarice escreve sobre o Encontro Marcado. Se vocês pegarem o livro de vocês e virarem, na contracapa tem. Queria que quem tiver com o livro aí pegasse para acompanhar. E eu acho que a Clarice ela é muito irônica nesse comentário. Porque quem já leu Clarice Lispector aí? Fala a mãozinha. Qual livro você já leu? Eu já li como é que chama aquele pequenininho? Da água. Não é da água, não. É A Hora da Estrela. Hora da Estrela. A Karina escreveu, para quem é de Belo Horizonte, dá para visitar o acervo do Fernando, que tem cartas da Clarice no acervo dos escritores mineiros, dentro da Biblioteca Central da FMG. Karina, eu não sabia isso.
Meu Deus, eu preciso ir lá. É, a Laura escreveu: faço a Faculdade Nacional de Direito na UFRJ e aqui temos uma matéria letiva para estudar os livros da Clarice. Que bacana. A Andrei falou que o livro que ele mais gostou foi A Felicidade Clandestina, coletânea de contos. O meu escrito favorito da Clarice é um conto dela chamado Perdoando Deus. Não sei se alguém já leu, mas é uma história na qual ela está andando, né, pela orla ali da praia de Copacabana, e ela está se sentindo toda cheia de si, toda dona do seu destino, né? Ela é poderosa, ela é empoderada, ela pisa num rato morto. Ela pisa no rato morto e sai gritando, gritando, gritando pelas ruas. E ela fala: meu Deus, Deus me despedaçou com o rato morto. E o livro chama, o conto chama Perdoando Deus. Eu acho fantástico, gente, fantástico. Mas, enfim, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Aqui, ó. Para quem quiser ler mais contos da Clarice, tem o livro dela, que é o Todos os Contos. Igual tem a Todas as Cartas, tem todas as crônicas e todos os contos. Perdoando Deus, para mim, é disparado ou melhor. Mas, enfim. Gente, só que a Clarice, para quem já leu, ela é muito subjetiva. Todo mundo sabe disso, né? A Clarice, ela fica falando assim: o universo começou com um sim, né? E aí ela começa a descrever e do nada ela tá falando da sua personagem e tal. Então ela é muito subjetiva, né? E acho que ela faz justamente esse comentário do Encontro Marcado, falando que o livro do Fernando Sabino é melhor que o livro da Clarice. Acho que é isso que ela queria dizer. Olha o que ela escreve. O ritmo do livro é muito bonito. E a história é subjetiva sem a pieguice do subjetivo. O livro todo parece filmado em luz de rua, por isso às vezes dá a impressão desconcertante da falta absoluta de literatura. E então se sente que este é o mundo até sofisticado da literatura. O estratagema, ou seja, a estratégia, é quase uma ausência de estratagema. E acho que você percebe isso durante a leitura, né? Você percebe uma... Não sei se vocês conhecem o diretor de cinema, Terrence Malick, mas basicamente ele não tem roteiro. Os filmes dele não têm roteiro. Ele chega no lugar e fala assim: gente, vamos filmar um filme de guerra aqui, vamos filmar. Assim nasceu Atrás da Linha Vermelha. Ele estava lá, né, não sei se ele estava exatamente no Vietnã, mas ele estava em algum país asiático aí para filmar um filme da Guerra do Vietnã. Aí tava lá filmando uma cena séria, assim, uma cena importante do filme, aí passa uma águia e fala: para, filma a águia. Então, assim, o cara não tinha roteiro nenhum, ele escrevia meio solto, assim. E você sente um pouco disso lendo o Encontro Marcado. Eu passei esse livro para uma amiga minha, e ela não gostou. Ela falou que não tem clímax o livro. Aí eu falei: é claro que tem, o livro inteiro é um clímax. O livro inteiro você sente esse prazer jorrando do livro, pelo amor de Deus. O livro inteiro é fantástico. Então, assim... não procurem um clímax. Acho que vocês não vão achar. Eu acho que tem um clímax. Eu vou falar isso na próxima reunião. O desafio de vocês é achar esse clímax. Beleza? Descobrir qual é o clímax do livro. O Mark e a Vi já sabem qual é o clímax, mas eu quero que vocês descubram por si só. Tá bom? Gente, mas o que eu mais gosto é do comentário do Carlos Drummond de Andrade sobre esse livro. Porque o Carlos Drummond de Andrade, ele é um safado, né, velho? Tipo assim, ele poderia ter escrito uma resenha bonita sobre o livro, mas ele escreve um poema. Né? Ele não se continha. Então, ele escreveu um poema para descrever o Encontro Marcado, e eu acho que ele fez isso da melhor forma possível. Porque, né, como diz o novo filme do Elvis, não sei se vocês viram, eu não gostei muito, mas acaba que ele é bem bonito, de certa forma. O pastor fala assim: quando os tempos forem difíceis demais para dizer, cante. Eu acho que essa é a verdade, né? Tem coisas que a gente não consegue colocar em palavras teóricas. A gente precisa da poesia, a gente precisa da arte. E eu acho que o Carlos Drummond de Andrade recorre à poesia justamente por não conseguir expressar de forma melhor aquilo que ele tinha para dizer. E o Carlos Drummond de Andrade, quem aí está com o livro em mãos, já leu aí o que ele escreveu, mas o Carlos Drummond de Andrade, ele dá uma chave para a gente interpretar esse livro. É claro, gente, eu não consigo dissociar a fé dessa literatura, então vocês vão acabar tendo muito comentário teológico da minha parte aqui. Eu não consigo desassociar
né? Não sei se você já leu a Instituta de Calvino, mas eu não consigo separar as Institutas de Calvino do Encontro Marcado. Para mim é a mesma coisa, né? Tipo assim, para mim eu aprendi mais lendo o Encontro Marcado do que as Institutas de Calvino. Vocês já vão entender por quê. Mas a grande questão do livro é: com quem é o encontro? Com quem é o encontro? Coloquem aí no chat, com quem é o encontro? Com quem vocês acham que é esse encontro? E já vou dando um spoiler: se vocês não citarem todas as pessoas do mundo, vocês vão estar errados, ou pelo menos incompletos. O André colocou com ele mesmo? Pode ser. A Delita colocou com o outro? Pode ser. O que mais? Manda mais. Com Deus. Aí, ó, Romeu. Com Deus. Acho que a gente pode parar por aqui, né? Com ele mesmo, com outro, com Deus. Com quem será? Com quem será? Coloquem aí no chat. Com quem que vocês acham que é o encontro? Com ele mesmo, com outro ou com Deus? A Karina colocou, a carta do início entrega. Mas será que entrega totalmente? Porque na carta do início a gente entende que é com o outro. Com o comentário do Carlos Bonadade, a gente entende que é com Deus, né? Ao longo do livro a gente entende que é com ele mesmo. A Joyce colocou muito bem. Com todo mundo. Com todo mundo. É com ele, com outro e com Deus. Não dá para separar. E é por isso que eu falo que é tão parecido com as Institutas de Calvino, né? Calvino falava assim: para o homem conhecer a si mesmo, ele precisa conhecer o mundo. E para ele conhecer o mundo, ele precisa conhecer a Deus. Eu acredito muito, eu não sei se existe alguma vertente da filosofia que fale sobre esse conhecer, né, esse encontro, mas eu acredito muito que o encontro sempre é exaustivo. Como assim? Igual a Ju colocou aí, ó. Gente, para quem não conhece a Ju, ela é artista plástica, ela faz umas exposições maravilhosas, e lá no Rio, ela colocou nos ônibus como é que fala? Não é comentário, não, uma etiqueta sobre a obra de arte, né? Memórias em vidro, na janela do ônibus. Entenderam? Genial, né? Tipo assim, a obra de arte é o que está lá fora. Eu acho isso fantástico, eu amo, nossa Deus. Puxa vida, ficha técnica, esse é o nome. Nossa, gente, depois vão lá no Insta da Ju, porque é sensacional as obras que ela faz. Ju, fica em segredo aqui nosso, mas eu votei para sua obra ser a primeiro lugar do concurso cultural, só que não dependia de mim. Se dependesse de mim, você teria vencido em primeiro lugar. Mas não dependia de mim, desculpa. Enfim. Gente, inclusive, você chegou a postar a obra? Gente, a obra se chama Ruá. A obra que a Ju fez. São 3 quadros que mostram o esqueleto meio que sendo uma unidade psicossomática, corpo, alma e espírito, tudo junto. Ela conseguiu ilustrar isso em uma arte. Eu acho fantástico, enfim. Gente, enfim, vamos lá. Eu sou muito distraído, eu começo a comentar sobre o assunto e me perco. Então, se vocês acharem que eu estou fugindo muito do assunto, me corrijam e me lembrem de voltar, tá bom? Mas daqui não é exatamente um comentário sobre Encontro Marcado, é um comentário sobre tudo que ele produz, né? Então, vamos lá. Olha o que o Carlos Drummond de Andrade escreve: o encontro malogrado entre a vida e Marciano destrói o vento, a haste, sem que a flor cause dano. Deus murmura de lado entre divino e humano. Comigo é que o marcaste. Então, gente, com esse poema lindo, a gente já sabe que o encontro de Eduardo é um encontro com Deus. É um encontro com Deus. Mas será? Porque vocês vão ver na leitura, a única vez que ele encontra com Deus é bem no início. Vou até achar aqui para mostrar para vocês, porque eu acho que é um dos trechos mais legais da história toda. Aqui, olha só. Teve um momento do livro, ainda lá na escola, que o Eduardo apronta, né? O Eduardo faz bagunça, e ele é levado para a sala do diretor, para o Monsenhor Tavares, né? E eu acho essa pergunta fantástica, porque
Acho que o Eduardo, eu tenho que lembrar aqui, mas acho que o Eduardo, ele estava querendo que, na biblioteca da escola, porque era uma escola católica, né, e eles proibiam vários livros, né, livros meio safados, alguma coisa do tipo, e ele fala assim, velho, acho que deveria ter esses livros, sabe? E aí o Monsenhor Tavares fica revoltado com ele fica tipo assim, como assim, mano? Não, não pode, tem que ser só livro santo aqui. E aí eles estão conversando, e o Monsenhor Tavares vira para ele e fala assim, você pelo menos acredita em Deus? Ele faz essa pergunta para Eduardo, né? E Eduardo, para quem não entendeu ainda, é o personagem principal do livro. E, como vocês vão entender no final da leitura, é o próprio Fernando Sabino, né? Eduardo Marciano é Fernando Sabino. O próprio Fernando Sabino admite isso. É uma autobiografia fictícia. Então, assim, leiam com essa mentalidade. É, e ele vai lá e pergunta assim, né? Então, você acredita em Deus? E Eduardo, ele fica dialogando com ele, conversando e irritando o Monsenhor Tavares, até que ele é expulso da sala do Monsenhor Tavares e ele comenta ali com os colegas. É um camaradão, o Monsenhor. Então, assim, gente, a leitura é muito divertida, é muito engraçada, vocês vão morrer de rir em várias partes do livro. É, mas depois desse momento, depois que ele sai da sala do Monsenhor, ele se pergunta, né? Você acredita em Deus? Ele começa a se perguntar: será que eu acredito em Deus? Ele nunca havia parado para pensar nisso. E ele fala: não sabia por quê, sentia que deveria decidir-se. Era uma pergunta que ficara sem resposta. Queria sempre poder responder a tudo, estar pronto a ser interrogado. Eu gosto muito disso daqui porque é uma referência a 1 Pedro, né? Estejam prontos para dar a razão da sua fé, né? Estar pronto a ser interrogado, fugir das respostas dúbias, hesitantes que nada diziam. Olhou para a janela, o céu estrelado, a infinita imensidão do céu. Não foi preciso muito para concluir que, sem Deus, jamais chegaria a entender onde o universo começava e onde acabava, de onde vinha ele para onde iria. Concentrou-se, respirou fundo e declarou com firmeza: acredito. Era um ponto de partida. Né? Então, a partir desse momento, ele fala que ele acredita em Deus. Interessante que em mais nenhum momento na história a gente vai ver Deus sendo mencionado. Engraçado, como que a nossa fé pode levar a gente a nunca mais mencionar o objeto da nossa fé. Né? Enfim. Gente, a história... Aí, ó, página 51, boa. A história, ela é escrita de uma terceira pessoa falsa. Né? O autor não é um observador consciente, né? O narrador não é um observador consciente, ele não sabe mais do que o Eduardo Marciano sabe, né? A gente está limitado à mente do Eduardo. É por isso que a história é subjetiva, sem a pieguice do subjetivo. A gente está preso à mente do Eduardo. A gente só sabe aquilo que o Eduardo quer saber, né? O livro inteiro é subjetivo. O livro inteiro é subjetivo. O livro inteiro é a opinião do Eduardo sobre a vida. O livro inteiro é a opinião do Eduardo sobre a vida, com exceção de uma parte. Só tem uma parte no livro inteiro que não é subjetiva, pelo contrário, é extremamente objetiva. Que parte é essa? Que parte é essa? A resposta está lá na página 11, ou a primeira página do livro. Esse é o momento em que a gente encontra a maior objetividade de toda a narrativa. De toda a narrativa. Caralho! Em nenhum momento a gente encontra um trecho que descreva com maior objetividade o ambiente, o cenário, nada disso. Só nessa primeira frase. Todo mundo abriu aí? Quem está com o livro em mãos? Abriu? O que diz? Josivan, vou pedir para você ler a primeira frase. A casa tinha 3 quartos, 2 salas, banheiro, copo, cozinha, quarto empregada, porão, varanda e quintal. Exatamente. Percebem? Essa é a parte objetiva do livro. A casa. Não é a opinião do Eduardo o fato de que a casa tem 3 quartos, 2 salas, banheiro, copa, cozinha, quarto de empregada, porão, varanda e quintal. Dane-se a opinião do Eduardo. A casa tem isso e pronto. É isso. A casa é objetiva. E, gente, tudo flui desse ponto.
eu já estou dando um spoiler para vocês aqui, para vocês irem pegando essa interpretação ao longo da leitura. Tudo flui da primeira frase. Tudo. É genial. É uma genialidade, assim, quase joanina, sabe? Quem já estudou o Evangelho de João sabe do que eu estou falando. Se você pegar o primeiro capítulo de João, você vê ali um quiasmo do versículo 1 ao 18, né? Onde o versículo 1 aponta para o 18, o 2 para o 17, e assim por diante, até chegar na centralidade do versículo 13, né? João é genial, né? E eu comparo a escrita do Fernando Sabino, principalmente nesses primeiros parágrafos, à escrita de João, né? Porque é muito bem calculado, sabe? E tudo flui desse primeiro ponto. A casa tinha 3 quartos, 2 salas, banheiro, copa, cozinha, quarto de empregada, porão, varanda e quintal. E, gente, a objetividade é quebrada na segunda frase. O que é o subjetivo? Não é a nossa opinião sobre as coisas? Não é a forma como nós enxergamos a realidade? Não é a nossa perspectiva? O que diz a segunda frase? O que significava o quintal para Eduardo? É assim que começa. E a partir desse momento, a gente já não tem mais objetividade. A gente já não tem mais o que é. A gente só tem o que significa para Eduardo. É isso que a gente vai se deparar na leitura, né? E o que significa o quintal para Eduardo? Significava chão remexido com pauzinho, caco de vidro desenterrado. De onde teria vindo? Minhoca partida em 2, ainda mexendo, a existência sempre possível de um tesouro, poças d'água barrenta na época das chuvas, barquinho de papel, uma formiga dentro, a fila de formigas que ele seguia para ver aonde elas iam. Gente, para onde as formigas iam? Para onde as formigas iam? Essa é outra chave para a gente interpretar a leitura. Para onde as formigas iam? Iam ao formigueiro. Elas iam para casa. Gente, vocês vão ler, e eu não posso dar spoiler nessa reunião, mas o livro, a história, é sobre Eduardo se afastando da sua casa. É Eduardo cada vez mais distante de casa. É por isso que no início da reunião eu coloquei uma playlist que só tinha músicas com home no título. Porque o ponto fundamental do livro é Eduardo se afastando de casa. Se afastando de casa. Eu vou ler alguns trechos aqui, sem dar spoiler, porque eu vou censurar algumas partes que são spoiler, para vocês entenderem. Isso aqui está no final da primeira parte do livro, né? A primeira parte se chama A Procura, e a segunda parte é o Encontro, né? E faz referência a essa frase que está bem na capa, né? E está no final da primeira parte do livro. E ele fala o seguinte: ele percebe que a vida está muito acelerada. Gente, vocês podem conferir lá na página 175, a não ser que vocês não queiram levar um spoiler mínimo, tá? Mas é sobre um fato do futuro da vida dele. Mas, tipo assim, não é nada demais, tá? Nessa página 175, a gente tem ali Eduardo refletindo sobre até onde ele tinha chegado, onde ele estava, né? E ele percebe que a vida está indo rápido demais. Rápido demais, ele não consegue segurar o tempo com as mãos dele, parece que ele está segurando areia, e a areia está se esvaindo entre os dedos, né? Ele não consegue reter aquilo que ele considerava crucial para a sua existência, né? Que era a paz. Ele precisava de paz, ele precisava de felicidade, ele está em busca disso o livro inteiro, ele está angustiado, ele escreve: era preciso ir devagar, saber envelhecer, o fruto que apanhava ainda verde, deixava apodrecer na mão, ou seja, aquilo que ele pegava, que ainda nem estava pronto para comer, logo já apodrecia, ele não tinha tempo de comer, ele não tinha tempo de desfrutar daquela experiência. A vida o afastava de sua origem, de seus amigos, já nem sempre estaria presente na lembrança deles. O tempo empurrava com força demais, e isso era terrível. Mal podia sentir o gosto das novas experiências, já não eram novas, ficavam logo para trás, o passado. Ele que não tinha presente, não tinha nada, não fizeram nada, porque não podia parar um pouco, descansar, não dar mais um passo. Gente, aqui Fernando Sabino recorre a uma estratégia narrativa que ele parece copiar de José Saramago. Quem aí já leu José Saramago sabe do que eu estou falando. Saramago não pontuava. Saramago só botava vírgula. Quem aí já leu Saramago fica muito confuso na leitura, né? Saramago não pontuava. Era só vírgula atrás de vírgula. E aqui Fernando Sabino faz algo parecido com isso. Eduardo Marciano está desesperado. Desesperado. E ele termina falando uma coisa. E como é muito subjetiva essa parte, eu vou ler, porque não é bem um spoiler, justamente porque está na capa do livro, tá bom?
Mas ele escreve o seguinte: de tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que ele estava sempre começando, a certeza de que era preciso continuar e a certeza de que seria interrompido antes de terminar. Fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sono uma ponte, da procura um encontro. Eu acho essa a frase mais majestosa do livro. Ela é fantástica, ela tem uma poesia absurda, né? E ela é muito misteriosa. Ela é muito misteriosa. Você tem que ler muitas vezes para entender do que ele está falando aqui, entendeu? Tipo, eu acho que eu ainda não cheguei lá. Eu estou na 5ª leitura e eu ainda não entendi o que Eduardo Marciano estava querendo dizer com fazer da queda um passo de dança, né? Se alguém quiser dar um comentário sobre isso, fique à vontade. Mas, gente, vocês vão ler aí mais para frente, né? Que Eduardo, no final ali do ginásio, ele se encontra com outros 2 amigos e marca o encontro, né? Essa é a superficialidade do encontro marcado. Existe um encontro marcado no livro, né? O encontro objetivo marcado no livro, que é o encontro dele com os amigos dele. Ele fala assim: vamos marcar o encontro. Daqui 15 anos, todo mundo nesse ginásio. E aí Eduardo fala assim: 15 não, 20. Estarei morto antes disso. Não, daqui 20 não, 15. Estarei morto antes disso. Então, assim, sempre essa perspectiva muito pessimista da vida. Eduardo vai se tornar um niilista, né? E aqui, gente, eu já estou caminhando para o final. Aguentem aí mais um pouco minha empolgação. Eduardo, ele fica muito niilista com o passar do tempo, né? A segunda parte é extremamente melancólica. Acho que as risadas que vocês vão dar na primeira parte vai ser compensada pela tristeza que vocês vão sentir na segunda parte. Então, assim, é uma explosão de sentimentos aleatórios. A Ju colocou, né, o fazer da queda um passo de dança, realmente é improvisar beleza no caos, né? Então, Eduardo estava em busca dessa beleza, né? A gente vai poder comentar melhor sobre isso no final da leitura, porque eu vou poder dar spoiler à vontade, né? Mas, por enquanto, a gente fica com isso. Tem muitas coisas muito interessantes nessa leitura, né? Vocês vão ver, né, quando os amigos eles decidem refletir sobre a existência e eles falam assim: vamos puxar angústia, né? Vamos puxar angústia. Partiu puxar angústia, né? Eu tenho um amigo, Mauro, que ele fala isso comigo: vamos puxar uma angústia, porque ele gosta muito desse livro também. Puxar angústia é refletir sobre a existência. Cada um tinha o seu tema habitual. Eu até perguntei lá no grupo, né, qual era o tema habitual de vocês. O tema habitual é aquele tema que te incomoda, aquele tema que não sai do seu coração, né? Aquilo que te queima, né? Para cada um era um tema diferente, né? E eu acho que todo mundo aqui tem um tema habitual. Todo mundo aqui tem um telos, né? Um destino, algo que está perseguindo, né? Eu até perguntei para vocês aí, se vocês quiserem mandar no chat, mas aquilo que tem me perseguido, eu acho que talvez por causa do encontro marcado e do Até que Tenhamos Rosto, ao mesmo tempo, essa busca pela beleza, né? Para quem não sabe, eu tive muito problema com depressão e uma das coisas que mais me salvou foi justamente o pôr do sol. Gente, para quem não sabe, eu tinha muito problema com o pôr do sol. Não sei se alguém aí mais tem esse problema, mas chega o pôr do sol, chega às 5 horas da tarde, bate uma melancolia absurda, né? Você já deve ter sentido isso no domingo à noite, né? Essa melancolia. Todo pôr do sol chegava esse negócio. Gente, no home office, na pandemia, comprei a Leiteira, o quadro do Vermeer, né, que eu sempre compartilho no meu Instagram. E os raios de sol começaram a invadir a sala e tocaram no vestido da Leiteira. Desde então, a beleza me encantou, gente. Eu comecei a chorar na frente daquele quadro. Hoje em dia, quando eu tenho crise de ansiedade, eu paro tudo, fico na frente daquele quadro por 5 minutos, meu dedo para de tremer, e é uma beleza, sabe? E desde então eu tenho buscado essa beleza. Esse tem sido o meu tema habitual, né? E eu queria que vocês, ao longo dessa leitura, desvendassem qual é o tema habitual de vocês, o que vocês têm perseguido, né? Então, gente, procurem aí por essa coisa, essa constante, né? Lá na página 92, um dos amigos, ele afirma, né? Vivemos segundo as nossas emoções do momento, procurando localizar, descobrir uma constante, dizer: isso sou eu. Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca passou por essa experiência de buscar algo repetitivo em sua vida e falar: não, realmente, velho, isso daqui diz quem eu sou, porque isso daqui se repete, né? Eu estou em busca disso, porque sempre eu estou atrás de um hobby novo, sempre eu estou atrás de uma coisa que me interessa mais, um tema que me cativa. Eu ainda não encontrei aquilo que diz: isso sou eu,
né? Mas Eduardo está em busca dessa constante e ele vai se descobrir. Mas ele não vai se descobrir em si mesmo, e vocês vão ver ao longo da leitura. Por quê? Porque você não se encontra em você mesmo, né? Não sei aqui se tem, não sei se tem algum psicanalista aqui, mas a verdade não está em nós. A verdade não está em nós, né? Nós não nos encontramos em nós mesmos, né? Nós não podemos nos conhecer olhando para dentro. Tudo bem, a gente pode conhecer algo de nós olhando para dentro, né? Mas nós conhecemos verdadeiramente quem nós somos olhando para fora, olhando para o outro, olhando para Deus. Tem um livro muito bom, que inclusive fica a recomendação, mas não é um livro de ficção, é um livro teórico. Tá, aqui, ó. Conhecendo o Deus Trino, do Tim Chester. Não sei se alguém já leu, mas é uma exposição da Trindade. E um desses momentos ali, ele fala sobre como que a nossa identidade sempre está no outro. A nossa identidade, por causa da Trindade, sempre está no outro. O próprio Deus é comunidade. Como nós não poderíamos ser, né? Nós encontramos a nossa identidade no outro. Por exemplo, um pai, ele não é um pai sozinho, ele só é pai porque ele tem filho. O surfista não é surfista sozinho, ele só é surfista porque ele tem uma prancha de surf e ele surfa, né? Então, nós sempre encontramos a nossa identidade no outro, né? Ou no outro, ou no que nós fazemos, mas sempre fora de nós mesmos. Nunca é algo interno, né? Então, Eduardo vai se encontrar fora de si. Ou será que ele vai se encontrar? Fica a dúvida, né? Será que ele vai se encontrar em algum momento? Né? Eu desafio vocês a lerem esse livro e ao longo da leitura nós vamos conversar no grupo sobre algumas interpretações nossas. Eu queria deixar um desafio para vocês, que é um dos maiores mistérios para mim do livro, tá? Eu quero que vocês anotem no papel ou no livro de vocês, beleza? Eu quero que vocês anotem o que significa o professor Leitosa. O que significa o professor Leitosa? Em algum momento da narrativa, vocês vão se encontrar com o professor Leitosa e vocês vão ficar assustados. Ele é uma figura misteriosa, é uma figura assustadora, né? Você não sabe quem é o professor Leitosa e o que ele significou para Eduardo, porque no livro tudo é isso. Nunca é o que ele é, mas o que significou ele para Eduardo, né? É sempre no subjetivo, sem a pieguice do subjetivo. E, gente, para terminar, eu queria explicar por que o grupo tem o ícone de uma galinha. Por quê? Porque lá na primeira página nós lemos, olha só, eu vou ler a primeira página, porque a primeira página não é spoiler, né? Ele ainda falando sobre o que significava o quintal para Eduardo, né? Um pé de manga sapatinho, pé de manga coração de boi, fruta de conde, goiaba, gabiroba, galinheiro. A galinha branca era sua, atendida pelo nome. Qual nome? Qual nome? A galinha pintadinha? A galinha magricela? Não! Eduarda! Eduarda! Porque Eduardo tinha o mundo como um espelho. Eduardo via no mundo um espelho. Eduardo se via em tudo. Eduardo era egoísta. Ele era uma criança egoísta. Sabe aquela ideia pelagiana de que o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe? Gente, Eduardo nasceu muito mal. Eduardo nasce muito mal. Ele é uma criança terrível. Vocês vão ver. Vocês vão ver o infante terrível que ele é, né? Ele é terrível, ele é terrível. Ele para os pais fazerem o que ele queria, ele arranhava o rosto até sangrar, né? Ele pegava empregado. Eu ia comentar disso agora. Como é que é? Eu fiquei angustiado lendo. Eu ia comentar disso agora. Dá angústia aí. Prendia os dedos dele, metia a cabeça na parede, ou enfim. Exatamente. Ia piorando e ia escalando. Exatamente. Então, tipo assim, é uma loucura essa infância dele, gente. Eu queria encerrar esse momento nosso aqui falando sobre um pouco da infância, tá bom? Porque é o que a gente vai ler agora, né? Mas eu queria destacar alguns momentos, porque eu acho essa parte mais engraçada do livro inteiro. É fantástico. Olha só. A galinha se abaixava, deixava-se pegar. Às vezes punha um ovo. Quando Eduardo ia para o grupo, deixava debaixo da bacia. Um dia o pai lhe disse que aquilo era maldade. Gostaria que fizesse o mesmo com você? Ou seja, o pai fala, gente, isso é maldade. Não maltrata a galinha, né? As galinhas também sofrem. Aí, a frase seguinte é, um domingo encontrou Eduardo na mesa do almoço apenas para dar assada.
Ou seja, o pai que falou que a galinha sofre, matou a galinha, né? Eduardo foi comida entre lágrimas. Sofre, mas todo mundo come e ainda acha bom, né? Desgostou-se, jurou nunca mais ter galinha na vida. Eu acho essa frase muito, muito icônica no livro, porque, tipo assim, Eduardo é muito... Nisso eu me identifico muito com o Eduardo, ele é muito impulsivo, né? Ele fala coisas e se define por aquilo, né? Eu nunca mais vou comer galinha. Tá decidido. 7 anos de idade. Nem 7 anos, né? Então, tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. É, é, de noite, o pai e a mãe sentados nas cadeiras de vime depois de jantar conversando. O que eles conversavam? Eduardo chegava e mudavam de assunto. Um dia, se esgueirou de mansinho até bem perto para ouvir. Conversavam sobre ele, Eduardo. Então já era assunto de gente grande, né? Ele espiando a conversa dos pais, né? Também não é tanto assim, dizia seu Marciano. Não sei, dizia a dona Estefânia. Às vezes fico pensando em levá-la a um médico. Por quê? O menino não é doente, tem nada. Muito nervoso, fica impressionado. Luxos. Luxos? Eduardo não via luxo nenhum. Era uma coisa dentro de casa como outra qualquer. Menino acaba tendo de ir para a cama, galinha acaba sendo comida no almoço, né? Então, eu acho muito engraçado essa relação que o Fernando Sabino faz do voltar à origem com a morte, né? Tipo assim, ao mesmo tempo que a origem significa o nascimento e significa a vida, significa também a morte, né? Vocês vão encontrar aí um personagem muito curioso, né, na leitura, que é o Rodrigo, né? Eu não vou falar quem ele é agora, mas quando vocês terminarem a leitura, se vocês quiserem anotar aí até quem é Rodrigo, vocês vão gostar de descobrir mais para frente. Mas o Rodrigo, ele representa esse personagem que representa essa dualidade. Na verdade, se dualidade é 2, o que é 3? Eu não sei a palavra certa. Mas essa combinação de 3 elementos, né? Nascimento, essência e morte, né? Tipo assim, essas 3 coisas sempre interligadas, né? O voltar para casa, o voltar para a cama, o ser comida no almoço, né? Sempre algo nesse sentido, né? Aí, aí Eduardo fala: Rabatacha, Nique, Babarucha, saltou ele, caindo no colo do pai. Ambos se assustaram. Que é isso, menino? Coisa feia, escutando conversa dos outros, não faça mais isso. Babarucha, repetiu. Que bobagem é essa? É turco. Quem te ensinou? Miguel lá no grupo quer dizer nome feio. E riu. Os pais riram também. Qual? Não havia jeito. Filho único era assim mesmo. Aprendeu a ler sozinho. Já sabe uma porção de coisas. Ontem me perguntou o que quer dizer meretriz. Leu no jornal. Precisamos tomar cuidado. Faz um discurso aí, Eduardo. Inflamado. O Eduardo soltava a língua horas seguidas. Quando era levado para a cama, ainda falando sem parar, vermelho, suado, alinhando palavras sem sentido. A mãe achava graça. Seu Marciano ficava apreensivo. Você mesmo é culpada, ainda incentiva, né? Tão inteligente que ele é, dona Estefânia sacudia a cabeça. Seu Marciano punha paletó, pegava a bengala e saía. Floripes era a ama. Dava bem Eduardo, vestia-lhe o uniforme do grupo. Um dia Eduardo gritou-lhe dentro da banheira: Floripes, tem um osso no meu piu-piu. Eu acho essa parte muito boa, gente, muito boa. Desse dia em diante, a Preta decidiu que ele poderia tomar banho sozinho. Quase 7 anos. Não quero você. Aí Freud explica, né? Eduardo descobrindo sexo logo na infância. E aí essa relação da sexualidade sempre vai acompanhar ele, principalmente na juventude, e depois vai se expressar, né, na fase adulta. Então, assim, aí ele começa a arranhar o rosto de todo mundo, enfim. Aí ele começa a andar pelado, né, ele começa a arranhar o rosto, e aí o pai fala assim: eu vou tirar foto de você. Aí ele vai lá e abaixa a calça e fala: tira agora pra você ver. Eu acho muito bom, velho, é fantástico. Então, gente, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Fica aí a tríade, Mark, boa. Fica aí a recomendação do livro, uma recomendação bem extensa, 1 hora da gente falando aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que isso incentive vocês a ler. Tem muito mais coisa para ser falado, tá bom? Depois, na próxima leitura, eu quero conversar sobre as filosofias que circundam a mente de Eduardo, como, por exemplo, o existencialismo de Karl Jasper e Sartre, né, e Camus. Vocês vão encontrar esses 3 aí, não explícitos, mas a filosofia deles contida na história, né? Eu acho que tem uma frase que eu acho muito
Eu vou ler só mais alguns trechos aqui para vocês que eu acho fantásticos, tá bom? Depois, quando eles estavam mais jovens, eles começam a discutir sobre a existência, né? Eles falam assim, faz uma pausa e declara solenemente, meus senhores, o problema é o seguinte, não há problema. E daí? Daí os sábios terem de resolver o problema da inexistência do problema. É o terror. Confesso que não entendo. Vocês não entendem porque são burros. No nosso caso é a mesma coisa. Só que há problema. O que não é a solução. Logo está solucionado. Então eles sempre buscando uma solução para o problema da vida, né? Eu gosto muito de uma... Tem uma parte daqui, ó, vocês podem até colocar aí, na página 69. Eles falam assim, vamos subir no viaduto? Esse, gente, é o viaduto Santa Teresa. Depois vocês podem pesquisar, tá bom? Vocês podem pesquisar, o viaduto Santa Teresa. Tem um outro trecho também que eles encontram, né? Uma parte onde eles encontram uma estátua de Anita Garibaldi. Que Anita Garibaldi, gente, ela está lá no Parque Municipal aqui em Belo Horizonte, isolado numa ilha. É onde tem, se não me engano, onde ficam uns flamingos, não sei. Mas ela está isolada. E eles ficam refletindo sobre como que alguém teve coragem de colocar a Anita Garibaldi morta numa estátua sozinha numa ilha. Quão solitária ela não deveria ser. E nessa mesma hora eles encontram com um demônio, né? Já vou dar um spoiler aí. Tem um momento que eles se encontram com um demônio. E é muito, muito, muito bom essa parte. Não vou falar como é esse encontro com o demônio, mas eles ficam na dúvida se era um demônio ou um pederasta. Mas vocês vão ler e vocês vão gostar muito, eu tenho certeza. Encharcados de literatura pela rua da cidade, né? E aí, gente, por fim, para terminar, finalmente, eu queria dizer uma frase que eu acho fantástica e que define todo o fio condutor da narrativa, tá bom? Olha o que diz na página 54. Podem abrir aí. Página 54. Olha só. Eles estão conversando, os amigos, né? Meu erro foi acreditar que a vida poderia fornecer material para a minha literatura. Viver escrevendo. Não escrevi o que devia. Este foi o meu erro. É o seu romance publicado agora? Desculpe o palavreado, tá, gente? É uma merda. Então por que publicou? Porque não havia outro jeito, já estava escrito. Escrever é renunciar. Eu não sei renunciar. Gide disse que o diabo dessa vida é que entre 100 caminhos temos de escolher apenas um e viver com a nostalgia de outros 99. Pois bem, a literatura é como se você tivesse de renunciar a todos os 100. Então, tipo assim, é isso, entendeu? É Eduardo tendo que se contentar com a não escolha e a escolha da liberdade e a maldição de ser livre. É isso, entendeu? O livro é muito sobre isso. Em alguns momentos, em outros momentos não. O livro é muito rico, tem muitos aspectos que podem ser explorados. A próxima reunião, a gente vai fazer uma reunião de pelo menos 3 horas para conversar sobre esse livro, porque tem muita coisa a ser explorada, tá bom? E eu quero ouvir de vocês também, né? Gente, só para concluir, então, no final, na página 347, vocês vão encontrar uma lista de citações de referências apresentadas pelo autor. Fernando Sabino explica, né, esse tanto de nome estranho que ele cita aí. Não vai ser um problema para vocês se vocês não conhecerem, mas se tiver algum problema, a gente vai mencionar na reunião no final, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem falar alguma coisa, podem comentar agora, beleza? Mas eu espero que vocês se encontrem nessa leitura. E leiam a carta. Gente, desculpa. Eu já ia terminar sem ter lido a carta do início. Eu tenho que ler. Não dá para a gente terminar essa reunião sem a gente ler a carta. É a carta de Hélio Pellegrino, que está no início do livro. Vocês precisam ler. Abram aí. Página 7. Gente, essa carta é a carta do Hélio Pellegrino para o Fernando Sabino, e para mim é a chave interpretativa da história inteira. Ele diz o seguinte, olha só: o homem quando jovem é só, apesar de suas múltiplas experiências. Ele pretende, nessa época, conformar a realidade com suas mãos, servindo-se dela, pois acredita que ganhando o mundo conseguirá ganhar-se a si próprio. Acontece, entretanto, que nascemos para o encontro com o outro, e não o seu domínio. Encontrá-lo é perdê-lo, é contemplá-lo na sua libérrima existência, é respeitá-lo e amá-lo na sua total e gratuita inutilidade.
O começo da sabedoria consiste em perceber que temos e teremos as mãos vazias, na medida em que tenhamos ganho ou pretendamos ganhar o mundo. Nesse momento, a solidão nos atravessa como um dardo. É meio-dia de nossa vida, e a face do outro nos contempla como um enigma. Feliz daquele que, ao meio-dia, se percebe em plena treva, pobre e nu. Este é o preço do encontro, do possível encontro com o outro. A construção de tal possibilidade passa a ser, desde então, o trabalho do homem que merece o seu nome. Podemos terminar aqui. Gente, se vocês não começaram a ler ainda, pelo menos meditem nessa carta hoje. O cronograma de leitura vai ser o seguinte: 4 dias para cada capítulo, beleza? Então, se hoje é segunda, até quinta-feira a gente tem que ter acabado o primeiro capítulo, beleza? Eu acho que quem não teve o livro, quem o livro não chegou ainda, acho que até lá vai chegar, e aí vocês conseguem ler. Gente, de verdade, vocês conseguem ler o livro em um dia, tá? Mas eu queria que a gente lesse devagar, para a gente ir absorvendo melhor, beleza? Com isso a gente vai terminar o livro em 24 dias, né? Acho que é um tempo bom. E aí teremos mais 6 dias ali no final do mês para a gente... E olha que maravilha, a gente está começando no primeiro dia. Então, foi uma coincidência, uma cristocidência. Não existe coincidência. Então, assim, espero que vocês gostem, beleza? Qualquer comentário, mande lá no grupo. Se você quiser mandar um áudio, se quiser fazer uma pergunta. É muito bom. Gente, é muito bom. É muito bom. Ah, tem outro livro aqui que fica... a gente pode pensar para a próxima leitura, que é o Sermão da Queda de Roma. O Sermão sobre a Queda de Roma, do Jérôme Ferrari. Quem recomendou ele foi o Jonas Madureira. É um livro sobre a teoria dos mundos possíveis. Enfim, olha eu desviando de assunto de novo. Enfim, espero que vocês gostem. Gente, o encontro marcado, Fernando Sabino. Senhoras e senhores, muito obrigado por ter assistido até aqui e vamos juntos, né, compartilhando nossas percepções, a nossa subjetividade, sem a pieguice do subjetivo, tá bom? Vamos lá então, gente. Um abraço e nos vemos aí no grupo. Show de bola.